Fala rapaziada, legal gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês, 2 dias aí sem postar vídeos, né galera? E hoje a gente vai fazer um vídeo aqui, uma espécie de pré-jogo entre o Clube do Remo e Náutico, né? Uma possível escalação do Leão Azul aí, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Também quero falar um pouco sobre a tabela, os jogos de ontem, os jogos de hoje, né? O Leão aí vai ter que secar alguns adversários e vai ter que também fazer a sua parte se quiser sair da zona de rebaixamento ainda nessa rodada. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes eu peço para você só se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber suas notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, 2 camisas do Clube do Remo para vocês. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é importante para o crescimento do nosso canal, tá? Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado aí, tá? Pela Poder Esportes. Aposte hoje no Leão, se você estiver aí muito confiante na vitória do Leão Azul, aposte no Leão, tenho certeza que tá pagando bem, o Remo joga fora de casa, né? Mas o Remo tem 2 vitórias fora de casa, hoje pode vir a terceira, então você pode aí apostar no Leão Azul. Eu, sinceramente, não quero zicar, não vou apostar no Remo, né? Vocês sabem aí que muitas das vezes que eu aposto no Remo, o Remo perde, então eu não vou apostar no Remo, que eu quero ver aí se eu sou o zicador mesmo, ou se esse time é ruim pra cacete mesmo, né? Provavelmente a primeira opção ela é mais viável. Mas se você, se você aí quer apostar aí na Poder Esportes, clica aqui, primeiro comentário fixado, cadastre-se, preenche o formulário, verifica a sua conta. Primeiro depósito aí você ganha 100% no seu primeiro depósito de bônus a partir de R$50 feitos aí na Poder Esportes. Então cadastre-se na Poder Esportes, experimente aí a emoção de vencer com a Poder Esportes, tá? Nossa patrocinadora oficial aqui no canal. Então, os amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, bora começar falando aí sobre o Fabinho, né? Porque o Fabinho vai ser julgado aí pelaquela expulsão contra o Pouso Alegre e pode desfalcar o Remo. Aliás, reforçar o Remo, né? Porque o Fabinho não é, nunca e jamais será um desfalque. Ele sempre será aí um reforço quando ele estiver fora do time do Remo. Então a gente vai ficar aguardando aí. Eu vou torcer porque ele pegue 6 jogos de suspensão e fique de fora e não entre mais em campo. Eu tenho que ser sincero, eu sempre fui sincero com vocês e não é agora que eu vou ser. Para agradar alguns aí, do politicamente correto. Ah, é o cara, é a carreira do cara. Para mim, eu quero que ele seja feliz na carreira dele. Bem longe do Remo. Ele, Diego Guerra, esses caras aí que vocês já sabem, que eu não preciso ficar citando aqui o nome. E vocês sabem muito bem, tá? O Pablo Roberto, por falar em ser feliz fora do Remo, o Pablo Roberto aí foi vendido para o Casa Pia, né? 1.200.000, vai pegar cerca de R$240 mil aí nessa negociação. E esses incompetentes aí, fracassados, preguiçosos, deixaram, né? Empurraram com a barriga, deixaram que um clube fizesse uma oferta. Eles sequer ofereceram uma oferta para o Vila Nova. Sequer se interessaram em algum momento em comprar o Pablo Roberto. E o Pablo Roberto aí foi vendido para o Vila Nova, pro Casa Pia, né? Pelo Vila Nova ao Casa Pia lá de Portugal, por R$1.200.000. Um dinheiro que, na minha opinião, o Remo tinha sim, porque esse presidente aí, esse outro fracassado aí, ele se vangloria, dizendo que final do ano e ano que vem o Remo vai estar com 5 milhões na conta. Poderia pegar 1.200.000 aí, poderia comprar o melhor jogador desse elenco. Mas não. Esses caras são fracos, não adianta, gente, não adianta. É torcer para essa gestão sair, vir uma gestão mais compromissada, uma gestão que seja menos curiosa e mais competente para que o clube possa evoluir, né? Senão a gente vai continuar sempre nesse mesmo marasmo, nessa mesma situação aí que a gente vive, né? Bom, agora bora falar sobre o time titular, né? Porque hoje o Remo enfrenta aí, né, a equipe do Náutico fora de casa, os aflitos devem estar lotados, né? O estádio do aflito, dos aflitos aí. Vou torcer para que esses jogadores sejam tão covardes quanto os nossos, né, que não conseguem jogar ao lado do torcedor. Vou torcer para que esses jogadores do Náutico também sintam a pressão, que eles não utilizem isso a favor deles, para que o Remo possa sair vitorioso hoje. Assim, o que eu posso falar para vocês sobre o time titular do Remo, e algumas pessoas acham que é desfalque, por exemplo, a ausência do Muriqui, acham que é desfalque a ausência do Claudinei. Para mim, assim, o único desfalque, nem é tão desfalque assim, é o Diego Ivo, isso porque ele é melhor que o Diego Guerra, né? Um pouquinho, ele é menos ruim, na verdade, que o Diego Guerra, né? Porque não tem como ser pior que o Diego Guerra. Eu sou melhor que o Diego Guerra. Eu me posiciono melhor dentro da área que o Diego Guerra. Entendeu? O Diego Guerra, para mim, é um dos piores zagueiros, eu sempre falo isso, e não vou mudar minha opinião. Um dos piores zagueiros que vestiram a camisa do Remo disparado. Disparado, entendeu? E, sinceramente, ele não me convenceu até agora e não vai me convencer. Então, o time do Remo que deve entrar em campo deve ser esse aqui. Vinícius no gol, Lucas Marques na direita, Diego Ivo e Diego Guerra, aliás, perdão, e Ícaro.
E no lateral esquerdo o Evandro aí, que na minha opinião não fez uma partida tão ruim contra a Mucura. Infelizmente ele falhou no lance do gol, isso não pode ser esquecido, né? Mas pra mim ele é muito melhor que o Kevin, tá? Mais à frente deles, ali no meio campo, né? No caso, o Shoa. A tendência é que ele ponha o Paulinho Curuá ali também para reforçar um pouco mais a marcação. Richard Franco e Rodriguinho. No ataque, Ronald e o Elton, tá? Algo diferente disso aí eu me surpreenderei. Mas esse deve ser o time do Remo aí para mim. Um time que, sinceramente, vai ter um pouco mais de intensidade no meio campo. Vai ter mais movimentação, porque o Marcelo é um a menos, né? Marcelo, se pegar o Marcelo e um cone, um saco de lixo, colocar lá no meio campo do Remo é a mesma coisa. É a mesma coisa, um jogador terrivelmente ruim que esses caras aí conseguiram achar. Um jogador que é difícil de achar mesmo. E esses caras aí da direção do Remo conseguiram achar esse jogador. Dizem que foi o Catalá que pediu, né? Aliás, eu fico pensando assim, quantos jogadores o Catalá pediu e para esses caras trazerem o Marcelo, entendeu? Porque eles sempre trazem a quinta, a sexta, a sétima opção que o treinador pede. Eles nunca conseguem trazer a primeira, a segunda opção que o treinador pede. Ou vocês acham que o Catalá falou, ó, quero o Marcelo, que tá lá no banco do Volta Redonda lá, de 34 anos. Vocês acham isso? Vocês acham que o Catalá fez isso? Duvido. Esses caras devem ter tentado aí, qualquer jogador oferecido merreca para os caras não vieram, porque ninguém vai vir jogar 8, 7 jogos e depois ficar desempregado, entendeu? Ninguém vai largar seu clube aí que tá jogando, e aí eles tiveram que trazer esse cara aí, porque esse cara estava encostado no Volta Redonda. Então assim, o time do Remo que vai entrar em campo hoje, o futebol é uma caixinha de surpresas, né? Vocês sabem disso, o Remo pode tanto ganhar esse jogo como perder também, a tendência é que seja mais uma derrota, infelizmente, porque o time não transpira confiança, o time até cria jogadas, mas o Remo não consegue finalizar as jogadas, né? E quando finaliza mal. Mas sinceramente eu vou torcer e eu tô com uma impressão hoje que talvez a gente possa ser surpreendido positivamente. Tomara, né? Tomara, porque uma vitória hoje, muito provavelmente aí pode tirar o Remo dessa zona de rebaixamento. Ontem os resultados ajudaram bastante, né? Se a gente for pensar nos resultados, mas o problema é que o Remo não se ajuda, né? Por exemplo, o Pouso Alegre, que pra mim tá implorando aí para ser rebaixado, ele junto com o América. O Pouso Alegre perdeu dentro de casa para o Aparecidense, que se recuperou bem na competição. E o América de Natal empatou aí fora de casa com o São Bernardo. São Bernardo que não vence há 8 jogos, né? Hoje o Altos do Piauí enfrenta aí o Botafogo da Paraíba. E nós vamos ter também aí o confronto de outro time que também está disputando aí essas últimas posições com o Remo, que é o Manaus. O Manaus enfrenta aí, né, se eu não estou enganado, a equipe do Brusque. O Brusque, exatamente o Brusque. Então, são 2 jogos aí pra gente ficar de olho, além, claro, do nosso. Esses 2 jogos são às 4 horas da tarde e depois teremos o jogo do Remo. A Mucura também jogará no mesmo instante que o Remo contra o CSA. Uma vitória do Remo, esse jogo da Mucura aí com o CSA, pra mim, um resultado bom seria um empate. Eu não vou torcer nem que a Mucura perca, entendeu? Matematicamente, se o Remo quer brigar com esses times aí, pra ultrapassar esses times, o resultado bom nesse jogo aí seria um empate. Mas a gente tem que pensar no nosso jogo, até porque aí é a nossa partida de hoje e precisamos vencê-la, né? Deixa aí seu comentário, eu quero saber sua opinião, seu palpite pro jogo. Hoje vai ter o pós-jogo, não vai ter live, mas vai ter o pós-jogo com as notas e análises do jogo. Tomara que seja com uma vitória do Leão, tá? Deixa aí seu comentário, eu quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.